Fica quieto. Vem comigo. A voz era baixa, quase um sussurro. Mas tinha urgência. O tipo de urgência que faz um homem parar no meio de um passo. Daniel Moreira tinha acabado de sair pela porta da frente da sua mansão no Jardim Europa, em São Paulo. Ajustava o relógio com uma mão enquanto segurava o celular e as chaves do carro com a outra. Estava atrasado, como sempre. Ele olhou para baixo. Era ela, a filha do jardineiro. Uma menina de no máximo 11 anos, com um caderno debaixo do braço e os olhos arregalados. Por quê? O que aconteceu? Ele perguntou, já impaciente. Estou atrasado. Por favor, senhor, ela disse baixinho, pegando a mão dele. Vem comigo. Não deixa eles te verem. Eles? Quem são eles? Mas ela já estava puxando ele para fora da calçada de pedra, em direção aos grandes vasos decorativos entre a cerca viva e o portão da frente. Ela se abaixou atrás dos vasos e puxou a manga do paletó dele. Por favor, fica abaixado. Daniel hesitou. Depois se abaixou ao lado dela, o terno encostando no cascalho. Dali, ele podia ver o portão e o sedã preto esperando do lado de fora, motor ligado. O motorista estava de pé ao lado do carro. Por que a gente tá se escondendo? Ele sussurrou. Ela apontou para o portão. Aquele não é o seu motorista. Claro que é. Ele trabalha para mim há 3 anos. Ela balançou a cabeça. O seu motorista sempre abre a porta com a mão direita, porque ele guarda as chaves na esquerda. Eu vejo ele toda semana. Mas hoje, aquele homem abriu a porta com a mão esquerda. Ela fez uma pausa. E a placa é diferente. Um número tá errado. Daniel olhou de novo. Mesmo modelo. Mesma cor. Ele nunca tinha conferido a placa. Por que conferiria? Agora presta atenção. Porque o que essa menina vai revelar nos próximos minutos vai mudar completamente a vida desse homem. Se você acha que conhece essa história, espera. Porque o que vem a seguir é algo que ninguém esperava. Fica até o final. E antes de continuar, se essa história já te prendeu, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história poderosa como essa. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Sua história também importa. Agora vamos continuar. Eles disseram que isso ia acontecer. A menina continuou. Ontem, perto da estufa, eu ouvi a sua esposa e um homem conversando. Disseram que o motorista ia ser trocado. Disseram que o senhor não ia perceber porque tá sempre com pressa. Daniel sentiu o corpo gelar. Disseram que quando o senhor entrar no carro, ele não vai te levar pro aeroporto. Vai te levar para um lugar longe. Um lugar quieto. Já pagaram ele. O maxilar de Daniel travou. Você tá me dizendo que minha esposa tá envolvida nisso? Ela assentiu. Por isso eu gravei. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um celular. Antes que ela pudesse apertar qualquer botão, o celular de Daniel tocou. Natile Fernande. Ele atendeu. Daniel, onde você tá? A voz da esposa era suave, controlada. O motorista disse que você ainda não entrou no carro. Vai perder o voo. Já tô indo, ele disse, os olhos ainda fixos no sedã no portão. Então anda. Essa reunião a gente planejou por semanas. Eu sei. Tô a caminho. Desligou. Guardou o celular no bolso. Levantou, sacudiu a poeira da calça e disse: preciso ir. Não dá para administrar uma empresa atrás de um vaso de planta. Antes que ele desse 2 passos, ela segurou a mão dele de novo. Com força. Uma força que ele não esperava de uma criança. Senhor, ela disse. Se eu tiver errada, o senhor pode ficar com raiva de mim. Meu pai pode perder o emprego. A gente pode ir embora. Mas se eu tiver certa e o senhor entrar naquele carro, o senhor não volta mais. Ele respirou fundo. O que exatamente você ouviu? Ela abaixou a voz ainda mais. Disseram que quando o senhor entrar no carro, vão tirar o celular e a carteira. Vão te levar para um lugar onde ninguém escuta nada. Não vão te dar comida até o senhor ficar fraco demais.
Aí todo mundo vai achar que o senhor sumiu. E depois de um tempo, o dinheiro do seguro vai para sua esposa. Daniel sentiu algo frio deslizar pelo peito. Mas balançou a cabeça. Minha esposa ficou do meu lado quando eu não tinha nada. A menina puxou a manga dele de novo. Vem comigo. Não deixa eles te verem. Ela o guiou pela lateral da cerca viva até os fundos do jardim, perto da estufa de vidro. Pararam atrás de uma fileira alta de arbustos. Dali, ele viu duas figuras caminhando pelo caminho de pedra. Fernanda Moreira, num vestido claro, o braço apoiado no braço de um homem que Daniel nunca tinha visto antes. Eles pararam perto da porta da estufa. O homem disse algo. Fernanda riu baixo. Depois estendeu a mão, tocou o rosto dele e o beijou. Daniel não se mexeu. Não falou. Não respirou. Fernanda encostou a testa na dele. Só mais um pouco, ela disse, alto o suficiente para Daniel ouvir. Quando isso acabar, a gente não precisa mais se esconder. E eu te amo. O ar desapareceu dos pulmões de Daniel. Ao lado dele, a menina ficou em silêncio. Não precisava dizer nada. Depois que as duas figuras se separaram, Fernanda voltando calmamente para casa, o homem andando para outro lado com as mãos nos bolsos, Daniel finalmente falou. Mas a voz parecia de outra pessoa. Alguém mais velho. Me cansado. A gravação, ele disse. Deixa eu ouvir. Ela entregou o celular imediatamente, como se já esperasse esse pedido. Daniel apertou o play. Vento entre as folhas. O ranger da porta da estufa. Depois a voz de Fernanda. Quando ele entrar no carro, tá feito. Ele não vai chegar no aeroporto. Quando alguém perceber que tem algo errado, ele já vai ter sumido. A voz do homem, calma e prática. O motorista sabe para onde levar. O lugar tá pronto. Sem câmeras, sem vizinhos, sem celular, sem comida, até ele entender que não vai voltar. Fernanda de novo. E o seguro? Você é a beneficiária. Quando ele for declarado desaparecido, o dinheiro vem para você. Só precisa esperar. Um silêncio curto. Depois Fernanda, a voz mais fria do que Daniel jamais tinha ouvido. Eu dei 15 anos da minha vida para ele. Se eu sair, saio sem nada. Eu não vou sair sem nada. A gravação acabou. Daniel ficou parado, segurando o celular, olhos fechados, ouvindo o silêncio depois que as vozes desapareceram. Você entendeu tudo isso? Ele perguntou. Nem tudo, ela disse com honestidade. Mas entendi que iam te levar para algum lugar e não deixar o senhor voltar. Ele assentiu devagar. Eu quase entrei naquele carro. Olhou para ela. Por que você não contou pro seu pai? Ela pensou antes de responder. Porque meu pai trabalha aqui. Se eu tivesse errada, ele podia perder o emprego. E se eu tivesse certa, achei que talvez as pessoas erradas iam saber antes do senhor. Daniel ficou olhando para ela por um longo momento. Depois devolveu o celular. Você fez a coisa certa, ele disse. A partir de agora, você não fala sobre isso com ninguém além de mim. Ninguém da casa, ninguém que fizer perguntas. E fica perto do seu pai. Ela assentiu. Obrigado, ele disse. Ela pareceu surpresa. Pelo quê? Por me contar a verdade. A maioria das pessoas na minha vida tem muito cuidado com o que me dizem. Você não teve cuidado. Você foi honesta. Isso pode ter salvado minha vida. Daniel voltou para dentro da casa como um homem entrando num lugar que nunca tinha visto antes. Tudo parecia igual. O piso de mármore, as janelas altas, os móveis caros que ninguém realmente usava. Mas agora ele percebeu algo que nunca tinha notado. Como a casa era silenciosa. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio vazio. Ele entrou no escritório e fechou a porta. Sentou atrás da mesa, mas não ligou o computador. Ficou ali, as mãos apoiadas na mesa, olhando para nada. Depois de um longo tempo, pegou o celular e ligou para um número que não usava há meses. Ricardo Mello. Advogado. Amigo antigo. Você devia estar no avião agora,
Ricardo disse quando atendeu. Ricardo, Daniel disse, a voz calma mas diferente. Preciso de um favor. E preciso que você escute com atenção. Ricardo ficou em silêncio. Conhecia aquele tom. Não era tom de quem fala de contratos. Tô ouvindo. Preciso que você descubra tudo sobre as apólices de seguro da minha esposa, Daniel disse. Seguro de vida, beneficiários, datas, qualquer mudança recente. Quero tudo. Houve uma pausa. Isso é um pedido estranho, Ricardo disse devagar. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas explico depois. Por enquanto, me diz, se um marido desaparece, não confirmado morto, só desaparecido, o seguro de vida ainda pode ser pago. Silêncio do outro lado. Depois Ricardo, mais sério, sim, mas leva tempo. Normalmente um tribunal precisa declarar a pessoa legalmente morta. Por que você tá me perguntando isso? Daniel olhou pela janela em direção à estufa. Porque acho que alguém tá planejando me fazer desaparecer. Isso não é o tipo de coisa que alguém fala de brincadeira, Daniel. Eu não tô brincando. Quer que eu chame a polícia? Ainda não. Se eu for à polícia agora, vira escândalo. Se vira escândalo, todo mundo começa a falar. E as pessoas por trás disso podem fugir ou mudar o plano. Primeiro eu quero a verdade. Não o que eu acho, não o que eu sinto, a verdade. Depois eu decido o que fazer. Tá bem, Ricardo disse. Vou começar pelo seguro. E Daniel, cuidado em quem você confia até a gente saber mais. Daniel Quaesriu. Esse é exatamente o problema. Tô começando a perceber que talvez eu não saiba em quem posso confiar. Depois que desligou, Daniel ficou olhando as fotos na estante atrás da mesa. Uma delas tinha 15 anos. Ele e Fernanda na frente de um apartamento pequeno. Os dois mais jovens. Os dois sorrindo como se o mundo estivesse só começando. Eu dei 15 anos para ele, ela tinha dito na gravação. Daniel olhou pro homem mais jovem na foto. Aquele homem acreditava que o sucesso ia proteger tudo. Uma batida suave na porta. Entra. Fernanda abriu a porta devagar e sorriu quando o viu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Aí está você. Disseram que você nunca entrou no carro. O que aconteceu? Perdeu o voo. Daniel olhou para ela por um longo momento. Notou coisas pequenas agora. O jeito que ela ficava parada. O jeito que observava o rosto dele antes de falar de novo. Resolvi não ir, ele disse com calma. Não ir? Daniel, essa reunião. Eu sei. Vou remarcar. Ela entrou mais no escritório. Você tá bem? Parece cansado. Não dormi bem. Ela assentiu. Você trabalha demais. Faz anos que eu te falo isso. Ele estudou o rosto dela. Tentou ver se a mulher na frente dele era a mesma voz da gravação. A mesma voz que tinha discutido calmamente quanto tempo um homem aguentava sem comida. Fernanda, ele disse. Se alguma coisa acontecesse comigo, você estaria protegida, certo? A pergunta pareceu surpreendê-la. Que tipo de pergunta é essa? Só responde. Sim, Daniel. A gente tem seguro. O advogado organizou tudo isso anos atrás. Ele assentiu. Só queria ter certeza. Ela se aproximou e beijou a bochecha dele. Tenta descansar hoje, disse. Você precisa. Quando ela saiu e fechou a porta, Daniel ficou parado por um longo tempo. Porque agora ele sabia de algo que tornava o mundo um lugar muito diferente. A parte mais perigosa do dia dele não era entrar no carro errado. Era sentar na mesa de jantar com alguém que estava esperando ele desaparecer. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes de todo mundo. Às 6h15, uma mensagem de Ricardo. Me liga quando tiver sozinho. Daniel saiu pro terraço e ligou. Você tinha razão em perguntar, Ricardo disse. Tem uma apólice de seguro de vida no seu nome. Muito maior do que eu esperava. Quanto? 20 milhões. E a Fernanda é a beneficiária principal.
Daniel olhou para os topos das árvores iluminados pelo sol da manhã. Quando a apólice foi atualizada pela última vez? 6 meses atrás. O valor foi aumentado significativamente. 6 meses. Daniel repetiu. Você lembra de ter assinado alguma coisa? Daniel pensou nas centenas de documentos que assinava todo mês. Contratos, aprovacoes, renovacoes. Eu assino muita coisa, ele disse. Coisa demais. O aumento exigiu a sua assinatura, Ricardo continuou. Mas a papelada foi submetida pelo seu escritório. Tudo parece oficial, limpo. O que significa que alguém planejou isso com cuidado. Isso não foi uma ideia repentina, Daniel disse. Não. Isso foi planejado. E o motorista? Ainda tô investigando. Mas achei outra coisa. A Fernanda tem se encontrado com alguém regularmente nos últimos meses. Almoços, entradas em hotéis, viagens que não eram eventos de caridade. Mesmo tendo visto o beijo com os próprios olhos, ouvir a confirmação ainda doía. Sabe quem é? Rafael Oliveira. Sem ficha criminal grave, mas cheio de dívidas. Investimentos ruins, empréstimos que não consegue pagar. Exatamente o tipo de homem que aceitaria um plano desses se alguém prometesse uma recompensa grande. Dinheiro, Daniel disse baixo. Sempre volta pro dinheiro. Nem sempre, Ricardo respondeu. Às vezes volta pro ressentimento. O dinheiro é só a ferramenta. Depois de desligar, Daniel foi ao jardim. A menina estava no muro de pedra de sempre. Quando você ouviu eles conversando, ele disse, falaram sobre quando exatamente. Ela pensou. Disseram que primeiro iam te levar para um lugar pequeno. Depois iam te mover de novo. O homem disse algo como, a gente não quer que ele seja encontrado rápido demais. Falaram o nome do motorista? Ela balançou a cabeça. Não. Mas disseram que ele já foi pago. E disseram que o senhor nunca olha pro rosto do motorista porque tá sempre olhando pro celular quando entra no carro. Daniel Quay sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um homem percebendo como sua vida tinha se tornado previsível. Mais alguma coisa? Ela assentiu devagar. A sua esposa perguntou pro homem, tem certeza que ele não vai conseguir sair? E o homem disse, não se ele tiver com fome suficiente. Daniel olhou para as paredes de vidro da estufa, tão inofensivas 2 dias atrás. Obrigado, ele disse. Você tá me ajudando mais do que imagina. Ela olhou para ele e disse algo simples. Meu pai diz que quando alguma coisa tá errada no jardim, tem que consertar antes que se espalhe. Daniel assentiu. Seu pai é um homem muito sábio. Enquanto voltava para casa, Daniel entendia com clareza agora. Isso não era só sobre sobreviver. Era sobre entender quem esteve ao lado dele todos esses anos. A coisa mais perigosa na vida de Daniel Moreira não era o dinheiro. Era a agenda. Sua vida inteira funcionava por agendas. Voos, reuniões, conferências, jantares beneficentes. Cada hora do dia era planejada, confirmada e compartilhada com assistentes, motoristas e organizadores. Se alguém quisesse saber onde ele estaria a qualquer momento, bastava olhar o calendário. E a pessoa que mais conhecia sua agenda era sua esposa. Daniel sentou no escritório com uma cópia impressa da agenda semanal. Circulou o voo que deveria ter pegado. Circulou o jantar daquela noite. Circulou o evento da semana seguinte. Cada um desses compromissos tinha transporte organizado com antecedência. Cada um tinha um motorista. Cada um tinha um momento em que ele sairia de casa, entraria num carro e confiaria que o carro o levaria aonde deveria ir. Pegou uma caneta e escreveu no topo da página. Se você controla a agenda, você controla o homem. Ligou pro escritório. A partir de agora, qualquer mudança na minha agenda passa diretamente por mim. Não pela Fernanda. Não por mais ninguém. Só eu. Naquela tarde, foi ao jardim de novo. Encontrou o jardineiro consertando uma seção da cerca. Você conserta as coisas assim que quebram. Daniel perguntou. Se esperar, a cerca toda fica fraca,
o jardineiro disse. Aí um dia tudo cai de uma vez. Acho que foi isso que aconteceu com a minha vida, Daniel disse baixo. Não percebi as quebras pequenas. Perto dali, a menina sentava na grama com um caderno. Daniel foi até ela e olhou. Ela estava desenhando o portão, a entrada, os vasos, o carro. Detalhes pequenos, cuidadosamente feitos. Você tá desenhando aquela manhã, Daniel disse. Pra eu lembrar, ela disse. Consegue desenhar o homem que você viu com minha esposa? Ela pensou um momento, depois assentiu. Começou a desenhar devagar, o formato do rosto, o cabelo, o jeito que ele ficava parado com as mãos nos bolsos. Naquela noite, Daniel fez algo que não fazia há muito tempo. Chegou pro jantar na hora. Fernanda já estava sentada. Velas successes. Mesa perfeita. Qualquer pessoa olhando de fora veria um casal bem-sucedido tendo um jantar elegante. Comeram em silêncio educado antes dela falar. Remarcou a reunião de Chicago. Sim. Bom, era importante. Ele olhou para ela do outro lado da mesa e percebeu algo simples e devastador ao mesmo tempo. Ele não conhecia mais essa pessoa. Talvez não conhecesse há muito tempo. Fernanda, ele disse. Você já sentiu que a gente virou estranho morando na mesma casa? Ela olhou para ele, surpresa. Que coisa estranha de dizer no jantar. É estranho? Ele perguntou. Ou é verdade? Ela não respondeu. Pegou a taça de vinho e tomou um gole devagar. Daniel percebeu que essa mesa de jantar, bonita, quieta, perfeita, agora era mais perigosa que qualquer negócio que ele já tinha fechado. Porque a pessoa sentada na frente dele não era mais só a esposa. Era uma pessoa com um plano. E agora ele precisava de um plano melhor. Na manhã seguinte, Daniel fez algo que pareceria completamente normal para qualquer pessoa assistindo. Mas para ele, era parte de um teste muito cuidadoso. Às 8h30, saiu pela porta da frente com a pasta, o celular e as chaves. Vestido para uma reunião que não tinha a menor intenção de comparecer. O sedã preto já esperava no portão. Desta vez, ele não foi direto pro carro. Parou nos degraus da frente e olhou em volta devagar, como um homem apreciando o ar da manhã. O motorista abriu a porta traseira. Com a mão esquerda, Daniel notou imediatamente. Caminhou até o carro, mais devagar que o normal. O motorista evitava contato visual, não completamente, mas o suficiente para ser perceptível se alguém estivesse prestando atenção. Daniel parou a alguns passos da porta aberta. Bom dia. Bom dia, senhor. Daniel Alhu pra placa. Um número diferente. A menina estava certa. Trocamos de carro? Perguntou casualmente. Sim, senhor. O outro tá na manutenção. Daniel Asensio. Depois fez algo inesperado. Abre o porta-malas. Esqueci uma pasta lá de ontem. O motorista hesitou por uma fração de segundo. Depois foi até a traseira e abriu o porta-malas. Daniel não foi até lá. Recuou um passo. Na verdade, deixa. Pego depois. Fechou a porta traseira ele mesmo. Não vou pro escritório agora. Mudança de planos. Ligo quando precisar do carro. Voltou para casa sentindo os olhos do motorista nas costas o tempo todo. Dentro de casa, foi direto pro escritório e ligou para Ricardo. Tá confirmado, disse. Placa diferente, motorista diferente, e ele ficou nervoso. Então a gente vai pra polícia, Ricardo disse. Ainda não. Se eu for agora, a Fernanda vai dizer que eu tô paranoico. Estressado. Imaginando coisas. Ela sabe como falar com as pessoas. Faz isso há anos em eventos e jantares. As pessoas acreditam nela. Então o que você quer fazer? Daniel olhou pela janela pro carro ainda esperando na entrada. Quero que eles pensem que eu ainda não sei de nada. As pessoas cometem erros quando acham que já ganharam. Isso é um jogo perigoso, Ricardo disse. Entrar no carro errado também é. Naquela tarde, Daniel foi ao muro de pedra onde a menina sempre sentava. Hoje é o dia do planejamento, ele disse.
Vou fingir que tenho outra viagem. Com carro, agenda, tudo igual. Para eles acharem que o plano tá funcionando de novo. Ela entendeu na hora. Para a raposa voltar pelo mesmo caminho. Daniel alhu surpriso. Exatamente. Meu pai diz que se uma raposa entra no jardim uma vez, ela volta pelo mesmo lugar. Seu pai devia administrar uma empresa de segurança, Daniel disse. Ela pensou seriamente por um momento. Ele só planta tomate. Daniel riu baixo pela primeira vez em dias. Depois ficou sério. Mas dessa vez, eu vou estar pronto. E a polícia também. Eles só não vão saber. Na segunda-feira de manhã, Daniel desceu no horário exato de sempre. Terno passado, gravata alinhada, celular na mão, pasta pronta. Fernanda já estava na cozinha servindo café. Vai viajar de novo. São Paulo, Brasília, Daniel disse, pegando a xícara que ela ofereceu. Só um dia. Volto amanhã à noite. Ela estudou o rosto dele por um momento, depois sorriu. Aviso a Dona Glória para preparar o jantar amanhã então. Seria bom. Ficaram ali por um momento como um casal normal discutindo uma viagem normal de negócios. Mas Daniel percebia tudo agora. O jeito que os olhos dela iam para a pasta, depois pro celular, depois de volta pro rosto dele. O jeito que ela não fazia perguntas extras, como se já esperasse essa viagem. O motorista chega às 9, ela perguntou. Sim. Viaja seguro, ela disse. Viaja seguro. As palavras ecoaram na mente dele de um jeito estranho. Às 8h30, Daniel saiu pros fundos do jardim em vez de ir pro portão. Ricardo já estava lá perto da estufa, fingindo olhar as plantas. A polícia tá pronta, Ricardo disse baixo. Carros descaracterizados. Vão seguir à distância. Sabem do plano. Daniel Asensio. E o motorista substituto também tá pronto. A empresa tá cooperando. O homem que aparecer hoje não vai ser o que eles contrataram. Vai ser um dos nossos. Bom. Do outro lado do jardim, a menina estava no muro de pedra com o caderno no colo. Daniel foi até ela. Hoje é o dia. Ela assentiu. A raposa volta. Sim. Ela olhou para a mala dele. O senhor vai mesmo pro aeroporto? Vou. Mas não do jeito que eles pensam. Toma cuidado, ela disse. Às 9 em ponto, o sedã preto apareceu no portão. Daniel caminhou devagar até a frente da casa, a mala rolando atrás dele. Fernanda estava perto da porta, observando. Tem tudo. Sim. Ela se aproximou e beijou a bochecha dele. Me liga quando pousar. Por um breve momento, ficaram muito perto. E Daniel percebeu que se não tivesse ouvido aquela gravação, se não tivesse visto ela no jardim com aquele homem, esse momento teria parecido completamente normal. Essa era a parte mais assustadora. Entrou no carro. O motorista, desta vez, o deles, fechou a porta. O carro começou a descer a longa entrada. Daniel olhou para trás pela janela traseira uma última vez. Fernanda ainda estava nos degraus. Uma mão levantada num pequeno aceno. Parecendo a esposa perfeita vendo o marido partir numa viagem de negócios. O portão abriu. O carro entrou na rua. Nos primeiros 10 minutos, tudo normal. Trânsito leve. O motorista em silêncio. Daniel mandou uma mensagem para Ricardo. Tô no carro. 3 pontos apareceram quase imediatamente. A gente tá vendo. Continua. Passaram a saída para a rodovia. 5 minutos depois, o carro fez algo muito sutil. Não virou onde deveria. Em vez de pegar a estrada pro aeroporto, continuou reto, em direção a uma área industrial com galpões e terrenos vazios. Daniel sentiu o coração desacelerar, não acelerar. Tudo estava acontecendo exatamente como planejado. O motorista falou pela primeira vez. Senhor, a gente tá pegando uma rota diferente. Tem trânsito na via principal. Daniel olhou pela janela. Estrada vazia. Sem carros, sem pessoas. Sim, Daniel disse calmamente. Tá bem vazio mesmo.
O motorista não respondeu. Continuaram mais 5 minutos. Os prédios ficaram mais distantes. Árvores apareceram entre os galpões. A estrada ficou mais estreita. Daniel olhou o relógio. Depois olhou pro motorista pelo espelho retrovisor. Você não tá me levando pro aeroporto. As mãos do motorista apertaram ligeiramente o volante. Senhor, eu falei que tem trânsito. Não tem trânsito, Daniel disse. E essa estrada não vai pro aeroporto. O carro continuou. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então Daniel se recostou no banco e disse algo que fez os olhos do motorista se moverem rápido no espelho. Você foi pago em dinheiro vivo, não foi? Por isso te escolheram. Sem registro bancário, sem vínculo com a empresa. Só um homem com carteira de habilitação e uma dívida. O maxilar do motorista travou. Não sei do que o senhor tá falando. Claro que não sabe, Daniel disse. Porque na sua versão da história, você é só um motorista seguindo instruções. Ele se inclinou para frente. Sabe o que acontece com quem ajuda a sequestrar alguém por dinheiro? Não no cinema. Na vida real. O motorista não respondeu. Na vida real, as pessoas que planejam o crime fazem acordo. As pessoas que dão as ordens fazem acordo. As pessoas que pagam fazem acordo. E o homem que dirigiu o carro vai pra cadeia. O motorista engoliu em seco. Acha que eles vão te proteger? Daniel perguntou. Para eles, você não é um parceiro. Você é uma ferramenta. E quando a ferramenta é usada, ela é descartada. O carro desacelerou conforme se aproximavam de um portão de metal largo que dava para um galpão antigo. Cerca alta, sem casas por perto, sem gente andando. Exatamente o tipo de lugar onde um homem podia sumir. O motorista estendeu a mão para um controle remoto no painel. O portão começou a abrir com um barulho de metal arrastando. Antes de entrar aí, Daniel disse calmamente, você precisa saber de uma coisa. O motorista não olhou para ele. Tem 2 carros descaracterizados da polícia atrás de nós. E mais um no final dessa estrada. E o homem que te contratou já tá sendo vigiado. A cabeça do motorista virou pro espelho. Você tá mentindo. Daniel balancou a cabeça devagar. Eu sou um empresário. Eu não minto quando a verdade é mais útil. O motorista hesitou. O carro avançou devagar em direção ao portão aberto, e parou. Você ainda tem uma escolha, Daniel disse. Pode entrar por aquele portão e virar parte de um caso de sequestro. Ou pode dar ré e virar testemunha. As mãos do motorista tremiam. Eles disseram que ninguém ia se machucar. Disseram que era só para te manter num lugar por alguns dias. Isso ainda é sequestro, Daniel disse. O motorista olhou pro portão aberto. Depois olhou para a estrada atrás. No final da rua, um carro escuro apareceu e começou a se aproximar devagar. Depois de 10 longos segundos, ele tomou a decisão. Colocou o carro em ré. O carro se afastou do portão, do galpão vazio, do plano que tinha sido desenhado para apagar a vida de um homem. Os carros descaracterizados pararam, um na frente, um atrás. Tudo ficou muito quieto. Um detetive à paisana saiu do carro da frente e caminhou até eles. Bateu uma vez na janela do motorista. Daniel assentiu. Abre a porta. O motorista abriu e saiu devagar, mãos visíveis. Outro policial o guiou para a lateral da estrada. Daniel ficou no banco traseiro por um momento, respirando devagar, deixando a realidade do que quase aconteceu se transformar em algo sólido. O detetive abriu a porta traseira. Senhor Moreira. Sou o detetive Ferreira. Seu amigo Ricardo nos chamou. O senhor tá bem? Sim, Daniel disse. Tô bem. Vamos precisar do seu depoimento. E da gravação. Vocês vão ter tudo. Naquela tarde, Daniel voltou para casa. Fernanda estava no sofá com um livro. Já voltou? Ela pareceu surpresa. Achei que seu voo era de manhã. Mudança de planos. Houve uma pausa no ar. O tipo de pausa onde 2 seres humanos sentem que a conversa tá prestes a virar outra coisa.
Daniel tirou da pasta um envelope com uma foto impressa. Fernanda e Rafael Oliveira entrando no hotel 2 semanas antes. Colocou a foto na mesa. O rosto dela perdeu o controle por 1 segundo. 1 segundo bastou. Depois ele colocou o celular na mesa e apertou play. A gravação da estufa preencheu a sala. A voz dela, calma e fria, falando sobre o carro, o motorista, o seguro, o desaparecimento. Quando a gravação acabou, o silêncio era pesado. Você não devia ter ouvido isso, ela disse finalmente. Não, Daniel disse. Eu devia ter entrado no carro. Ela não negou. Não chorou. Não gritou. Ficou parada como alguém que chegou ao final de uma estrada longa e sabia que não tinha mais para onde ir. Eu dei 15 anos da minha vida, ela disse baixo. Eu sei, Daniel disse. Deu mesmo. Uma batida na porta. O detetive Ferreira entrou com o distintivo na mão. Senhora Moreira, precisamos que a senhora nos acompanhe. Ela fechou os olhos por um momento. Não correu. Não discutiu. Assentiu uma vez. Enquanto a levavam, ela olhou para Daniel uma última vez. Eu te amei uma vez, disse. Daniel olhou para ela por um longo momento. Eu sei. É isso que torna tudo tão difícil de entender. Depois que o carro da polícia desapareceu, Daniel caminhou até o jardim. A menina estava no muro de pedra, caderno no colo. Ele sentou ao lado dela. Você salvou minha vida, disse. Eu só falei o que ouvi, ela disse. A maioria das pessoas ouve coisas e fica em silêncio. Você não ficou. Ela pensou. Meu pai diz que fazer a coisa certa não deixa a vida mais fácil, mas ajuda a dormir à noite. Daniel olhou para o jardim, para a estufa, para a estrada longa que se curvava em direção ao portão onde um carro diferente tinha esperado. Poder, dinheiro e sucesso tinham construído o mundo dele. Mas a pessoa que salvou sua vida era a única naquele mundo que não tinha nada disso. Só coragem e senso de certo e errado. E isso, ele nunca ia esquecer.